Bom, gente, estamos aqui hoje para falar a respeito do GIREM, Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Isso é um trabalho da CETESB, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e CEPAM, que em conjunto resolveram montar um curso voltado às prefeituras, às administrações públicas, sobre como tratar o resíduo. A política nacional e a política estadual de resíduos. Esse é um marco. Eu, Fernando Antônio Vomer, há 35 anos trabalhando nessa área de resíduos, vejo que foi um divisor de água quando essas duas leis, 12.300 e 12.305, foram promulgadas para ver toda a parte de gestão do resíduo. O que nós vamos falar hoje? Uma coisa que todo município, perante a lei, tem que fazer o seu plano. É o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele está marcado nas duas leis, 12.300 de 2006, que é a lei estadual, e 12.305 de 2010, que é a política nacional. Então, todo o país hoje tem a sua obrigação de gerir a área de resíduo dentro desse plano que está marcado aí. Já recebemos na CETESB, na Secretaria de Estado, diversos planos já elaborados. Muitos municípios do interior do estado já estão elaborando ou já elaboraram e encaminharam para nós esses planos. Alguns exemplos aqui, lógico, vamos ler, vamos analisar, tem ótimos planos, tem planos que estão faltando tópicos e tem planos que, infelizmente, não está correspondendo com o solicitado na lei. O que é esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? É um conjunto de medidas políticas, técnicas, administrativas e econômicas visando a estruturação das atividades que envolvem resíduos sólidos. As mesmas deverão atender, como eu falei já, o estabelecido na política nacional e estadual, devendo sua elaboração sempre considerar as informações pertinentes a cada município. Temos visto alguns casos de cópia, de cola e corte. Alguns municípios mandam até algumas informações, acabam esquecendo do corte e vem para nós várias informações iguais. Esse plano são informações para cada município, pertinente a eles. O que eu posso dizer, lendo, vendo, seguindo, estudando a lei? Algumas informações bastante importantes para quem vai começar a elaborar o plano. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos pode ser elaborado por técnicos da Prefeitura ou a mesma contratar consultorias, ONGs, universidades, que eu já vi que estão fazendo essa atividade para as prefeituras municipais. Tanto um como o outro deve ter um respaldo do poder público para agilidade na coleta de informações, principalmente as que envolvem secretarias municipais. Eu tenho visto muita reclamação, tanto de consultores quanto de técnicos das próprias prefeituras, que não consegue sentar com o secretário de obras do município, sentar com o secretário de saúde, secretário da educação, para compilar, para recolher os dados necessários para a elaboração desse plano. Não adianta consultar, às vezes, um consultor, contratar um consultor, se o mesmo tem dificuldade em ter acesso às informações contidas dentro da própria administração pública. O plano municipal não deve ser comprado, e sim construído com as peculiaridades de cada município. Alguns técnicos, algumas pessoas podem tentar vender esse plano pronto, e não é isso que vai ser olhado, analisado e aprovado. Então, vejam bem na hora de contratar plano municipal do seu município, e não
uma regra básica, uma receita pronta. O plano, após concluído, deve ser aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente que a própria municipalidade formou e elegeu. Isso dá um respaldo muito bom tecnicamente. É importantíssima a participação popular durante todas as etapas de elaboração do plano. Principalmente na apresentação, quando você tem um diagnóstico da situação. Muita gente mora no município e não sabe da situação do Departamento de Limpeza Urbana do município. Ele sabe apenas que o caminhão passa um dia lá para coletar o lixo que você coloca na calçada, e isso para ele é mais do que suficiente? Não. Ele tem que participar também de toda a gestão. Então, na apresentação do diagnóstico, na construção de metas e ações, o que nós vamos fazer futuramente com a geração de resíduos? As duas leis que eu falei anteriormente falam que, a partir de 2014, somente 30% do lixo gerado hoje no Brasil deve ser disposto, e não mais como resíduo, mas sim como rejeito, aquele que não tem serventia nenhuma, não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma recuperação. Então, 70% não pode mais ser disposto. O que é disposto? Colocado na terra, numa forma adequada, uma forma tecnicamente de engenharia para isso. E também as audiências públicas devem ser marcadas, para a pessoa ter a sua cidadania de levantar e discutir, perguntar por quê, se sentir como algo do plano. Ele sabe, vai se colocar dando razões ou não dando razões para as técnicas a ser contratada, às vezes com o próprio recurso pago pelo munícipe. É interessante que o conteúdo do plano fique à disposição do interessado para contribuições no mínimo 10 dias após ele ter sido exposto, colocado numa biblioteca pública, colocado no jornal, colocado nos locais importantes onde as pessoas podem escrever suas opiniões a respeito daquele plano. A Câmara Municipal deve aprovar o plano por meio de lei. Aí isso vira o quê? É legalizado. A Câmara é nossos representantes, é representante do cidadão. Então, ele aprovou por meio de lei todas o diagnóstico e, principalmente, as metas e ações que serão feitas a partir dessa elaboração. Os planos deverão ser atualizados ou revistos cada 4 anos. Isto também está na política nacional e política estadual. É uma exigência legal. Concomitantemente com a elaboração dos planos plurianuais dos municípios, que é o decreto 7.404 de 2010. É interessante e não obrigatório que, tendo todas as informações trazidas no conteúdo do plano, seja aprovada e elaborada uma lei municipal de resíduo. Isso legaliza tudo que foi escrito, tudo que foi proposto, todas as metas. São metas a curto prazo? Não. Às vezes, a curto prazo é comprar mais um carrinho de varrição, é comprar mais um caminhão de coleta. Médio seria uma construção de uma usina de reciclagem. Longo prazo, toda uma estruturação, um outro tipo de tratamento do resíduo, uma nova área para aterro, porque o seu aterro, a vida útil dele vai vencer daqui a 10, 12 anos. Então, são metas a pequeno, médio e longo prazo. O plano, ele tem alguns tópicos importantíssimos para seguir. Quem vai elaborar esse plano deve olhar isso. Primeiro, a elaboração é até agosto de 2012. Todo mundo vai falar, mas agosto de 2012 já foi, já terminou. Como que é isso? Essa era a meta para quem precisa de recursos, tanto na área federal quanto na área estadual,
falava na lei: quem não tiver o plano elaborado não terá acesso a esses recursos. E esse divisor de ter recurso ou não vencia em agosto de 2012. Está na lei. Não há impedimento para novas instalações. Às vezes você terminou o plano, fez e surgem novidades, surgem novas diretrizes, surgem empresas que vão trabalhar com resíduo no próprio município, e é interessante, mas que não estava agraciado no plano. Isso não impede de as coisas continuarem e serem instaladas. A terceirização de qualquer serviço na área de resíduo não isenta os geradores que gerarem algum dano ao meio ambiente. Então, mesmo terceirizando a coleta, terceirizando a varrição, terceirizando a disposição do resíduo no aterro, a participação do poder público, do causador, será sempre mantida. Outro tópico é a condição de obtenção de recursos. Acabei de falar. Quem não tiver embaixo do braço o plano, não adianta ir na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde tem políticas públicas para resíduo, FECOP, FEIDRO, na secretaria, nos ministérios do meio ambiente, ministérios da cidade, enfim, que possa ter condições de ter recursos nessa área voltada ao resíduo. Se não tiver o plano, não terão os recursos. Sempre pensar, isso foi uma coisa muito interessante nessas duas leis, que é a gestão compartilhada. Quem fabrica, quem distribui e comercializa, quem utiliza, nós, por exemplo, os munícipes, e quem dá uma destinação final, que é o poder público ou quem ele contrata para fazer o serviço. Todos estão na corrente do começo ao fim. O fabricante não perde a partir de quando ele termina entregando para comercializar. Ele continua participando daquele resíduo até o fim. Então, todos estão o que nós chamamos de gestão compartilhada. O poder público deve ser sempre remunerado ou ressarcido se ele tiver alguma atividade voltada para o tratamento, para uma coleta, para uma reciclagem, para uma utilização daquelas embalagens, produtos fabricados. Então, se ele inventa alguma coisa no seu município, que utilize uma embalagem de um refrigerante, tal, ele pode ser ressarcido, porque as empresas estão vendo nele uma pessoa que está solucionando o problema daquela embalagem que eles fabricaram. O Estado e a União têm prioridade para quem fizer consórcios, ou seja, é interessante municípios se juntarem numa solução. Hoje é um absurdo, por exemplo, cidades quase que conurbadas, onde uma rua divide 2 municípios, cada um ter seu tratamento, cada um ter sua solução, cada um ter sua, às vezes, nem solução, e sim juntarem todos. A condição é prioritária para consórcios municipais, consórcios terceirizados, enfim, junção de municípios. A responsabilidade sempre vai ficar na totalidade com a Secretaria de Limpeza Urbana do município ou qualquer outro nome que se dá, municípios mudam, variam de nome, mas que cuida do Departamento de Limpeza Urbana. A lei, o plano, não exclui a necessidade de licenciamento ambiental. Eu vou fazer uma usina de compostagem, está no meu plano, eu fiz como meta isso. Precisa licenciamento ambiental dos órgãos. No nosso estado, a CETESB, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A isenção da responsabilidade do munícipe, essa existe, desde que ele coloque exatamente aquele saquinho de lixo no dia certo, próximo da hora certa de recolher. Porque se passa uma cidade, a coleta segunda, quarta e sexta, ele joga terça, quinta e sábado, ele está poluindo o meio ambiente. Deveres do poder público na gestão integrada do resíduo.
O poder público deverá sempre ter incentivos ou linhas de crédito para iniciativas da redução do resíduo. Quando às vezes a gente vai falar sobre resíduo, você tem que reciclar o resíduo, você tem que reutilizar o resíduo. Não, a primeira coisa é, você tem que não gerar o resíduo. Se você tiver oportunidade de ter algumas coisas que você compra com embalagens maior do que aquelas individuais, você está gerando menos. Se você tiver coisas que podem ser retornáveis ao invés de ser descartadas, você está não gerando resíduo. Essa é a regra 1, não gerar. Aquisição de equipamentos para ajudar nas cooperativas e associações. É importantíssimo que o poder público, o plano que vocês estão fazendo, estão elaborando, sempre pense que uma das metas para se atingir a redução de 70% da descarga do lixo na terra, que está escrito na lei, uma das principais metas é você ter uma boa reciclagem de tudo que você gera no seu município. Apoio total à logística reversa. O que é a logística reversa? De primeiro se tinha, o fabricante fabricou até logo, acabou a responsabilidade, o comerciante vendeu, acabou a responsabilidade, o munícipe usou, acabou a responsabilidade, chegava no saquinho, é problema do poder público, onde vai levar, onde vai coletar, onde vai tratar. Hoje não, a política que a gente chama de reversa. É importantíssimo que uma embalagem, uma lâmpada, ela vá, use, venda tal, e volte. O fabricante é responsável por aquilo que ele produz. Nós temos já, vamos mostrar aí, várias assinaturas na Secretaria de Estado de compromissos com associações. Então, Associação de Embalagem de Limpeza, Associação de Embalagem de Beleza, Associação de Embalagem de Higiene, lâmpada, pneu, enfim, muitas outras que vão aparecer aí, que já estão assinados os termos de compromisso para fazer essa logística reversa. Criação e uso de produtos com menores impactos ambientais, foi o que eu falei. Se você tem uma embalagem que vem um sabão, cada um embalado, e tem uma que vem 8, 10 pedaços de sabão, você tem uma embalagem só. Se você tem alguns remédios que têm quantidade menor e você vai utilizar quantidade menor, as embalagens também são bem menores, bem mais fáceis de tratar. Então, qualquer coisa criando produtos com impacto ambiental menor. Iniciativas para a recuperação de áreas e passivos ambientais. Existe ainda, e já estamos correndo, vendo, assinando alguns termos, para tratamento de antigos vazadouros. O que nós chamamos de vazadouro? São áreas que não foi tecnicamente projetadas para disposição. Era uma descarga a céu aberto, no local totalmente errado, normalmente em superfície e não no subterrâneo, não na escavação, e sem nenhuma técnica de engenharia, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Então, isso nós chamamos de vazador. Qualquer tipo de licenciamento de novos tratamentos e novas disposições, o órgão ambiental, a CETESB, vai pedir o plano para recuperação dessas áreas ou passivos ambientais, onde foi jogado antigamente aquele lixo, anos e anos, aleatoriamente no município. Tem também o poder público ajudar o desenvolvimento de tecnologia e reaproveitamento para resíduos sólidos. Nós vemos alguns casos pitorescos de cidade. A pessoa inventa, por exemplo, alguma coisa que vai usar pneu, que vai usar uma lâmpada, que vai usar isso. O poder público pode incentivar esse empreendedor, esse empresário que está nascendo ali, fazendo um incentivo a ele.
ele pegando aquele material e dando uma forma adequada na disposição, ele está ajudando o poder público a não levar isso para baixo da terra. Então, ele tem uma qualificação bastante respeitável. Desenvolvimento de tecnologias limpas. De primeiro se usava nas nossas casas tudo com solventes, com desinfetantes, que usava muito cloro, soda, e isso ia para o ralo, ia para o esgoto e acabava chegando num corpo d'água com uma carga muito grande de poluição. Hoje já existe muitos de produtos que têm no seu conteúdo coisas bem menos agressivas para a gente poder usar. É o que nós chamamos de produção mais limpa. Responsabilidades do poder privado. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem utilizar embalagens restritas aos volumes e peso do produto que ele vai colocar, vai vender com aquela embalagem. Vemos muita coisa que a embalagem é muito maior, totalmente desnecessária daquilo que nós compramos, que é o que realmente nós vamos utilizar. Implementar incentivo na compra de produtos de embalagem que possam ser usados. Não adianta eu ter um produto, vou vender numa embalagem, e essa embalagem ela não tem utilidade, ela é perigosa, ela não serve para reciclar, reutilizar, reaproveitar, nada. Então, nós temos que implementar incentivo para quem usa esse tipo de embalagem. Atuar em parcerias, essas empresas, sempre com as cooperativas. Na lei, e as duas leis falam, integração do catador. Hoje, é legalizada a profissão de recicladores. Só aquelas pessoas que talvez às vezes não tenham um valor, mas ele acaba não deixando o resíduo ser aterrado, não deixando o resíduo ir para um corpo d'água, mas sim ele vai reciclar, vai revender, vai ter um custeio da sua vida, do seu salário, e está ajudando toda a corrente da área de resíduo. Reciclar, reutilizar. Começa-se a grande maioria, 99%, no quê? Na nossa casa, separando o orgânico do inorgânico, o sujo do limpo, o molhado do seco, tem vários nomes aí, aquilo vai ajudar a levar para a cooperativa na coleta seletiva. A coleta seletiva vai pegar tudo aquilo, pode ser até misturado, e lá vai fazer a separação. Quanto mais segregação, quanto mais separação, mais valor agregado no produto. Existem 30, 40, já vi cooperativas aí de pequenos municípios, não são grandes, que bancam o salário ou a vivência de antigos catadores de lixo que viviam em cima de lixões e viviam em cima de vazadores, totalmente errado. Hoje vive dentro de um galpão de reciclagem e fazendo essa coisa. Temos que valorizar o reciclador. Ele é importantíssimo na corrente. Disponibilizar postos de entrega de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis. Às vezes nós temos vontade de levar um óleo usado, não sabemos onde. Temos vontade de levar uma lâmpada fosforescente queimada para algum lugar, não jogar junto com o lixo doméstico. Para onde? Então temos que incentivar postos. Eu sei onde eu posso levar uma pilha, eu sei onde eu posso levar uma lâmpada queimada, eu sei onde eu posso levar qualquer embalagem aí descartável ou um óleo de cozinha já bastante reutilizado, vai ter esses postos de entrega facilitando a vida do cidadão. Coleta seletiva. O cidadão, temos que participar, interagir e incentivar. É extremamente importante. Nós não sabemos hoje quanto é caro levar o resíduo da nossa casa
até um aterro sanitário e quanto custa para dispor esse lixo de forma adequada, de forma técnica, dentro desse aterro. Ninguém falou para nós e nós nunca perguntamos para ninguém. Mas é muito caro. Então, o que for reciclado, que vai ter um valor, isso não vai para o caminhão de coleta. Não vai para o aterro sanitário. Vai aumentar a vida útil de uma área que é caro hoje para se implantar um aterro. Então, ele vai para a mão do reciclador, que vai ganhar, vai revender, vai mandar para as indústrias. Hoje, indústrias fazem camisas, fazem conduíte, fazem embalagem para caixa de laranja, caixa de cerveja, tudo com material reciclado. Segregar, acondicionar, disponibilizar. Vamos colocar aquilo que eu falei, orgânico e inorgânico. Só deixa o reciclador lá dentro do galpão fazer a separação. Até o PET, incolor e verde, se separar, ele já tem um preço diferente. Deixa ele. Isso é o trabalho deles. Deveres do poder público. Instituir medidas indutoras econômicas para iniciativas municipais. Tudo que alguém for fazer para reciclar, para reutilizar uma festa, enfim, tem algumas, às vezes, algumas campanhas mostrando produtos recicláveis e tal, deve ser, o poder público deve incentivar. Incentivo econômico aos munícipes que participarem do sistema. Sem dúvida. Às vezes você pode sortear um brinde, sortear um computador numa escola, sortear uma bola num clube com o recurso que você tem da reciclagem. Existem algumas cidades hoje que, inclusive, tem um aparelhinho que, se você participa da reciclagem, nem que for dando uma latinha de massa de tomate ou um cesto carregado de recicláveis, ele é programado e tem um desconto no IPTU no começo, no início do ano, quando vem o carnê desse imposto. Procedimentos para o reaproveitamento de resíduos reciclados no sistema. Tem gente que faz demarcação. Agora já existe a moagem do pneu, que não moagem para pó, para fazer só o piso, mas moagem em caco para fazer drenagem. Então, isso tem procedimento para o reaproveitamento e tem recursos. Então, o poder público tem que correr atrás desses recursos para fazer. Poder público tem que estar no plano. Isso é uma meta? Não tinha no meu município. Vai ter na minha meta, no meu prognóstico. Incentivo à fabricação adequada de composto orgânico. Temos 50%, 60% da carga do lixo nosso que nós jogamos no dia a dia, que é orgânico. Resto de comida, folhas, verduras, enfim, tudo aquilo que está ali na pia da cozinha, na refeição, que pode ser aproveitado, pode ser tratado e ser feito como composto orgânico. Tem que pensar bem no prognóstico, que você quer uma usina de compostagem, a primeira coisa que você tem que pensar é que você vai fazer uma indústria de composto. Então, tem que ter toda a estrutura para aquele composto sair de boa qualidade. Não é fazer porque venderam, porque veio um cara e falou que era a solução, a pílula mágica, que era isso ou aquilo, mas que você, na hora da operação, não vê umidade, não vê temperatura, não faz a aeração do produto e tal, e chega no final, você tem algo de péssima qualidade, gastou uma fortuna para implantar todo aquele empreendimento sem nenhuma utilidade. Se você não tiver um plano de trabalho para fazer uma indústria de composto orgânico, não compre que não vai chegar a lugar nenhum. Integração do reciclador na sociedade. Vários tópicos das duas leis, objetivos, todo lugar fala. O reciclador ele tem que viver normalmente como um
um torneiro mecânico, como um cara que trabalha numa fábrica de qualquer coisa que tenha na cidade. Para isso, nós temos que valorizar o quê? O rejeito. Para valorizar o rejeito, ele tem que se fazer o quê? Tem que estar de boa qualidade, saindo, já partindo da nossa residência. Se eu puder dar uma lavadinha numa caixinha de Tetra Pak, se eu puder fazer qualquer coisa que melhore, o produto para vender vai ser melhor, o salário, a receita do reciclador vai ser melhor e ele vai ter uma vida digna como qualquer outro cidadão na cidade. Logística reversa. Os fabricantes, como eu falei, são responsáveis em todas, eu falei qualquer ou todas as fases do ciclo de vida útil do rejeito. Não é fabricou até logo, não é vendeu até logo, não é usou até logo. É tudo. Os fabricantes e importadores passam por os comerciantes. Isso sempre foi assim. Passam por munícipes ou consumidores. Aí vem agora a logística. Volta para o comerciante. O comerciante tem, pela lei, que aceitar aquilo de volta. É uma lâmpada, eu posso levar na loja que eu comprei e trocar por uma nova. Um pneu, eu vou numa dessas empresas de pneu que faz, e ele tem que aceitar o pneu, a bateria, enfim, qualquer coisa que eu compre, o comerciante tem. Ele vai ficar com aquilo? Não, ele vai devolver para o fabricante. O fabricante, o importador, ele é responsável para dar uma destinação adequada naquilo que ele fabricou. O dirigente municipal pode implantar alternativas para solucionar esse problema, montando caixas, postos de coleta, postos de entrega, tal, e pedir remuneração ao fabricante. Está na lei. Fabricantes são obrigados a estruturar e implantar progressivamente o sistema de logística reversa de seus produtos de acordo com a nossa resolução SMA 38 de 2011. Então já está. Quem já está assinando são associações dos fabricantes de pilha, associações de pneu, que é a ANIP, que já tem vários centros no interior, aqui mesmo na Grande São Paulo, são galpões que você leva o pneu lá, já utilizado, e eles vão dar um tratamento adequado desse produto. Embalagem de agrotóxico, já tem também os galpões, as tríplice lavagem, que se fala muito e tal, então também está bem adentrado ao sistema. Óleos lubrificantes e embalagem também, agora todos os postos já reciclam, existe empresa já que monta uma logística, entrega para o dono do posto todo o sistema, onde vai recolher o óleo usado do carro, onde vai recolher o filtro, a embalagem do filtro e tal, e daí vai também para uma adequação, uma destinação adequada. Lâmpadas também assinou, produtos eletroeletrônicos. Aqui, 3 produtos: limpeza, higiene, beleza e cosmético. Se nós vermos nas gôndolas dos municípios, nós vemos que a quantidade de embalagem que foi criada para esses 3 tópicos: limpeza, higiene, beleza e cosmético. Então, eles também já estão, as associações dos fabricantes de limpeza já estão assinando, junto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, compromissos para solucionar e ver a logística reversa. Proibições. Trabalho desde 78 na área de resíduo da CETESB. Tanta coisa se via, se jogava aleatoriamente, jogava resíduo em rio, tinha um montão de coisas erradas. Hoje, os gestores de resíduos sólidos, em todo o seu ciclo, ficam proibidos de permitir o lançamento do resíduo em corpo d'água, a disposição e queima do resíduo a céu aberto sobre o solo, a utilização do resíduo para alimentação, muita gente catava aquilo e ainda fazia de alimentação, a prática de catação e disposição de resíduo na área do aterro, hoje vamos falar só em aterro de rejeito, que é a nova política, a nova solução, a alimentação e criação de animais com esse resíduo,
quanta criação, quanta pocilga vinha em restaurantes e tal, pegar aqueles restos de comida e levar para tratamento. Hoje está proibido. A fixação de habitações, vimos casebres em cima da área de descarga, porque o caminhão chegava, jogava aquele lixo, jogava o lixo no chão e o pessoal ia lá catar e acabava morando em cima de favelas, dentro do próprio lixão. E a importação de resíduos perigosos. Não vamos achar que nós somos os espertos e comprar, às vezes, coisas de segunda mão. Vimos container aí chegando de lençóis, vimos pneus que às vezes vêm meia vida dentro de container, achando que um pneu novo custa 10, nós vamos comprar um semi-usado por 5. Isso é comprar resíduo que depois vai gerar problema na corrente de tratamento e disposição. Os planos que nós vamos falar, que é a partir de agora, nós tivemos um ponto de corte, que foi até 100 mil habitantes. As grandes cidades já estão fazendo, estão contratando, estão revendo. O que nós gostaríamos de ajudar, e para isso foi feito o GIREM, é cidades com pequeno porte ou médio porte, de 100 a menos. Se nós pensarmos, às vezes fala, puxa vida, tem mais de 150 cidades com até 10 mil habitantes no estado de São Paulo. Até 10, quer dizer, cidade com 800 habitantes, 1.500 habitantes, 2.000, 4.000, 7.000 habitantes, que às vezes vão fazer seus próprios planos baseado no que estamos tentando informar para vocês.